Deputados que aprovam o PL 753/2025, permaneçam como se encontram. Os demais se manifestem. Votos contrários do deputado Padre Pedro, deputado Fabiano, deputado Neudi Sareta, deputado Marquito, deputado Vicente Caropreso e deputada Paulinha. Está aprovada a matéria. Mas o que a gente está deixando claro aqui, até para que Santa Catarina seja valorizada como ela sempre foi, um estado referência para o resto do Brasil, um estado que prioriza o mérito e que nesse caso aqui, a gente percebeu durante o decorrer desse ano, que infelizmente a Universidade nossa estadual, a UDESC e outras instituições de ensino, começaram a deturpar a questão de cotas, fazendo cota inclusive para quem não era de Santa Catarina. Veja bem, o catarinense estava sendo obrigado, de repente, a pagar bolsa de estudo e cotas para aqueles que não são de Santa Catarina. O que é um absurdo, o próprio governador do estado chegou a gravar um vídeo sobre isso, muitos parlamentares também gravaram sobre isso, mas não é só isso, né? Foram criando cotas e cotas, cotas para trans, cotas para refugiados, cota para ex-presidiário, cota para tudo que é coisa sem imaginar. E o mérito, aquela pessoa que precisa estudar, que precisa realmente se dedicar para conseguir uma vaga, esse estava sendo deixado de lado, praticamente fora da universidade. Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero dizer que o autor, o deputado Alex Brasil, eu acho que ele vive em outro lugar. Tá? Eu acho que ele vive em outro lugar. Eu acho que ele não conhece a universidade do nosso estado. Eu acho que ele não conhece o nosso estado. Se a gente pegar os dados do IBGE, a gente vai ter a constatação que nós temos 25% da nossa população entre negros e pardos. Ele vai constatar que essa população é a população que está, na sua maioria, hoje enquadrada dentro do CAD único. E que essa população, historicamente, foi apagada sem acessos às políticas públicas e sem acesso a conseguir, como por exemplo, entrar numa universidade. A reparação histórica, os mecanismos de cotas são instrumentos de reparação histórica e de conseguir viabilizar aquilo que durante os últimos 300 anos essa população não teve acesso. Então eu queria estabelecer isso para que a gente tenha um debate qualificado aqui. Dizer que Santa Catarina não pode ter cota racial, não pode ter cota indígena, não pode ter cota quilombola, não pode ter cota de gênero, é negar a nossa realidade. E a nossa condição de trabalhar, de atuar enquanto agentes públicos, é de garantir com que as políticas públicas cheguem naqueles e naquelas que mais precisam. O deputado Alex Brasil faz um recorte alegórico sobre o que acontece, ou o que aconteceu, ou o que foi debatido, ou o que seria debatido na Universidade do Estado de Santa Catarina. E essa legislação ela é muito séria, inclusive ela é inconstitucional. Inclusive ela vai ser tratada como inconstitucional. Vai dar mais trabalho ainda para o governo, porque o governo vai ter que vetar essa lei. O governo vai ter que trazer de volta para cá. O governo vai ter que seguir a PGE, a sua Procuradoria-Geral, e entender que não existe cabimento no atual momento constitucional, legal, de eliminar e retirar as cotas para acesso na Universidade do Estado de Santa Catarina e de outros órgãos. Agora, a motivação do deputado, ou é uma motivação de que ele não quer ver essa população ocupando as universidades, ou a motivação dele é apenas lacrar aqui para as redes sociais. Então eu quero dizer que a gente não deveria nem estar debatendo isso aqui, tá? Porque a gente deveria estar criando políticas para garantir esse acesso. E as universidades, os equipamentos públicos têm essa função de garantir a reparação histórica de uma sociedade que estruturalmente ela é racista e ela precisa avançar nessas políticas. Nós temos hoje, se eu não me engano, 29 comunidades quilombolas reconhecidas no nosso estado. Nós temos hoje comunidades que são referência. Nós tivemos aqui nesse plenário Antonieta de Barros, que foi
uma deputada negra e que lutou por educação pública de qualidade. Não é justo a gente estar votando isso aqui e colocar os nobres deputados nessa situação, tá? Situação que vai se replicar, ela não vai parar aqui. Ela não vai parar aqui nessa votação. Ela vai discutir, vai desgastar o governo vai ter que seguir o que a PGE vai determinar, vai ter que voltar o veto para essa casa. É desnecessário o que o deputado Alex Brasil está fazendo para garantir lacração em rede social. Então, gente, eu queria colocar esse debate. Acho que a gente deveria retirar essa matéria. Acho que essa matéria ela violenta, ela apaga mais uma vez as populações indígenas, quilombolas, negros e negras de gênero nesse nosso estado. E a gente não deveria estar aqui fazendo esse debate. Então eu queria me manifestar contrário a essa matéria, veemente contrário, porque ela só reforça uma estrutura racista, uma estrutura sexista e uma estrutura que não garante o acesso aos direitos da população. Obrigado. O que o Marquito fala, esse projeto, ele não promove justiça ou igualdade. Ele promove, na verdade, um apagamento. As cotas raciais, elas não são privilégios, elas são um instrumento de uma correção da desigualdade histórica profunda que ainda estrutura o Brasil e que, infelizmente, prova que também estrutura Santa Catarina. Nós somos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E fizemos isso sem garantir uma inclusão, acesso à educação, à cidadania plena para a população negra. O resultado está nos dados. Pessoas negras ganham em média cerca de 40% a menos do que pessoas brancas. Estão muito mais concentradas no subemprego e na informalidade. Isso não é acaso, é estrutura social clara. Nós não estamos falando aqui sobre opinião ou ideologia. A ampla base científica mostrando que raça e renda operam juntas como fatores de exclusão, inclusive no acesso ao ensino superior. Antes das ações afirmativas, jovens negros estavam drasticamente subrepresentados nas universidades públicas e as cotas vieram para corrigir a distorção. Em Santa Catarina, apesar dos bons indicadores médios, a realidade não é diferente. A população negra tem menor escolaridade, menor renda e maior informalidade. Fingir que isso não existe é escolher a cegueira institucional. E é importante nós dizermos, estudos comprovam de que estudantes cotistas apresentam desempenho acadêmico, taxa de evasão iguais ou até melhores. As cotas ampliam o acesso sem reduzir a qualidade. Retirar as cotas significa ignorar dados, desprezar estudos e reforçar desigualdade sob discurso vazio e falho da meritocracia. Não existe mérito onde não existem condições iguais de partida, onde não há oportunidades para pelo menos começar. Por isso que o nosso voto deve ser contrário nesta tarde a este projeto que é retrógrado e que envergonha Santa Catarina, porque a universidade pública deve refletir a diversidade do povo catarinense e porque justiça social não é concessão, é um dever do Estado. Nós deveríamos estar aqui discutindo, sim, a ampliação de espaços e não a redução de espaços, a exclusão de pessoas que precisam e que merecem uma oportunidade. Por isso que nós devemos rejeitar esse processo, porque ele mais uma vez vai envergonhar Santa Catarina na esfera nacional, vai ser tema de ação judicial e vai ser feio esta casa ter que mais uma vez ter na justiça um projeto anulado pela inconstitucionalidade da sua ação.